É o Evangelho segundo Jesus, segundo o chamado para sermos, segundo a sua imagem, tornarmos como Ele, pequenos cristos na terra. Eu vou ler hoje para nós, aqui em Lucas, no capítulo 17, do verso 3 em diante de Lucas, até o verso 10, diz assim, Jesus falando com a gente. Ele diz, acautelai-vos, ou seja, prestem atenção, tornem todas as capacidades de cognição, prestem atenção. E então ele prossegue dizendo, se o teu irmão, o teu próximo, não é o teu irmão consanguíneo, nem tampouco, como pensam os religiosos, o irmão de culto. É o teu irmão humano, qualquer dimensão que ele, sendo humano, seja humano, ou seja, seu próximo. Se o teu irmão pecar, fizer mal, transgredir contra ti, te ofendeu, repreende-o. Ou seja, fala francamente, não é em estado de acumulação. Porque se você acumular a transgressão do outro contra você, o que vai acontecer é que você entra num processo de autoenvenenamento. Por isso, se ele te ofendeu, e é o irmão teu próximo, alguém que anda contigo, a quem consideras, repreende-o logo, vem, chama, é confrontacional o processo. É sempre confrontacional, no sentido de para guardar, para acumular, para estudar a ofensa do outro, o que me faz criar 1000 ilações sem gerar soluções. Portanto, o que Jesus diz para o trato da relacionalidade, que é sempre ambivalente, é sempre ambígua, é sempre contraditória, não existe perfeição na relação humana de nenhuma natureza. Quem estiver buscando perfeição na relação humana, o meu melhor conselho é se suicide, que é para não estragar. Porque não é você que vai, com certeza, a nada disso conseguir bancar. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Desacumula esse processo tóxico, fala com ele, olho no olho, e fala com a sinceridade do teu coração, e ouve o que ele tem a dizer. E se, tendo sido algo tão agravantemente pecaminoso contra o teu ser, contra a tua alma, e não houver espaço para que você faça concessões de ponderações, de que, quem sabe, não existem partes a serem divididas entre ambos, eu errei, ele errou também. Se não for algo dessa natureza tão comum, se for, pelo contrário, uma ofensa dramática, peremptória, sem escapatória para segundas interpretações, vai, fala, repreende-o. E então, se ele se arrepender, se a mente dele mudar, se o coração dele se voltar triste em favor de você, perdoa-o. 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 Recupera, reconquista, reganha, reacolhe, rehospeda essa relação. É o que Jesus diz. Se por 7 vezes no mesmo dia
ele vier e pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo no mesmo dia, dizendo: escuta, eu caí em mim, me perdoa, perdoa-lhe, é o que diz Jesus. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé, porque para nós não dá. A gente não alcança esse patamar. Aumenta-nos a fé. Nós estamos aquém do que tu chamas para ser gente, do que tu chamas para ser teu discípulo, para ser aprendiz da lei da vida, conforme tu a praticas. Então respondeu-lhes o Senhor Jesus: se tiverdes fé, eles disseram: aumenta-nos a fé. Jesus disse: se tiverdes fé, como um grãozinho de mostarda. Não é preciso ser um caroço de fé, é um grãozinho de mostarda. Direis a esta moreira, tinha uma moreira ali, não é? Ao lado deles. Direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te lá no mar Mediterrâneo, e ela vos obedecerá. Se tiverdes essa fé, vocês vão arrancar raízes de amoreira e a transplantarão em outro lugar. Como também, se tiverdes uma fé, pequena fé como de um grão de mostarda, vocês terão a capacidade de desenraizar raízes de amargura e transplantarem-nas para qualquer que seja o outro ambiente fora do coração de vocês. Isto acontecerá. E vocês verão a decisão de vocês ser obedecida. Qual de vós, no entanto, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Quem é o servo? O Senhor, que tendo esse serviço pago, vai chegar cansado de viagem e não vai pedir que lhe ponham logo à mesa. E se for o caso, posteriormente ele virá explicar e dirá: põe à minha mesa, e depois que tu me servires, enquanto eu como e eu bebo, vai tu e come e bebe. Jesus disse: qual de vós, tendo essa circunstância, naturalmente as coisas não acontecerão nessa ordem? Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, porque aqui nenhum de nós é o Senhor, todos nós somos os servos. Os servos, para quem ele manda perdoar 7 vezes num dia, 70 vezes 7 num dia, como em outra ocasião, manda perdoar sempre, manda hospedar de novo o outro, manda desenraizar as raízes de amargura que decorrem de nós não verbalizarmos, não falarmos, não tratarmos, não expormos as emoções, ao contrário, deixarmos que elas criem raízes venenosas e tóxicas em nós. Esses são os servos a quem lhe dá a ordem de que perdoem. De que perdoem. E eles dizem: então aumenta-nos a fé. E ele diz: não é preciso grande fé. Se vocês quiserem, já vai ajudar bastante. Mas, indubitavelmente, tem que ser uma decisão de fé. E aí vocês vão ver as raízes da amargura, do ódio, das
amoreiras da toxicidade serem arrancadas de vocês e jogadas no mar. E podem ter certeza que isso só vai acontecer se vocês obedecerem o sentido da vida. Eu sou o Senhor, vocês são os servos. Eu estou dizendo, faze isso, põe à mesa. Cuida primeiro daquilo que te é concernente na relação de obediência a mim. Então tu vais comer, tu vais beber. E quando tudo isso acabar, não fique com pena de você mesmo. Porque ninguém, os céus não vão te agradecer por tu perdoares, ou por tu fazeres o que é certo. Porque quando te é mandado perdoar, te é mandado algo para o teu bem, não para o teu mal. Portanto, agradece tu aos servos, aos céus, ao Senhor, porque não é o Senhor, nem são os céus que agradecerão a ti por terem te dito o que tu deverias fazer para tu te preservares. Então, para já de antemão de qualquer ensaio de expectativa de gratificação especial, porque não existe nenhuma virtude em tu obedeceres o que te é ordenado para que tu salves a tua própria existência. Porventura terá o Senhor de agradecer ao servo por ter feito tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado? É óbvio que não. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, tipo, perdoa o teu irmão até 70 vezes 7, depois de haveres feito tudo quanto te foi ordenado, ainda assim dizei, depois de ter feito tudo que foi ordenado, ainda assim dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. E Jesus é impressionante nessa capacidade que ele tem de acabar com toda a necessidade de autovalidação, de autogratificação, de incensamento, de muito bem, meu filho, obrigado, você perdoou, que coisa linda, você é especial, você é maravilhoso, você é divino. Absolutamente não. Para Jesus você não fez mais do que deveria fazer para se autopreservar. Não perdoar é se envenenar, é morrer. É invocar uma espécie de magia negra emocional para o coração, é guardar o ressentimento, a amargura, os queixumes, os escaninhos entupidos de mágoas. Isso mata, isso destrói, isso acaba com você. Por isso não fique aguardando que os céus digam muito bem. Coisa linda. Porque tudo que te é ordenado é para o teu bem, é para que tu te salves. Por isso não há nenhuma virtude na tua obediência. Você continua sendo um servo inútil porque está fazendo apenas aquilo que te salva. E você quer o quê? Aí é claro que tem um monte de gente me dizendo há quase 50 anos a mesma coisa. Ah, cara, isso é impossível. Esse negócio de perdoar sempre, é impossível. Bom, primeiro são pessoas que não entendem o que é perdoar. Perdoar é declarar que em relação a mim, aquele ser
não tem nenhuma dívida. Eu me tornei Deus na minha relação com ele e o absolvi com todos os seus pecados, erros e defeitos, eu o absolvi. E ele mesmo está em estado de mudança de mente, mas eu o absolvi. Ele está arrependido. Mas há pessoas que não entendem o significado de perdoar e ficam pensando que perdoar é voltar a trazer a pessoa necessariamente para o mesmo nível de amizade ou de intimidade. Às vezes é possível. Depende muito de nós e dele. Aí já entram aspectos de natureza de maturidade, de consciência e de segurança pessoal. Mas eventualmente você vai saber daí para frente o que o outro aguenta bem e o que ele não suporta tanto, e você vai fazer uma gestão inteligente da relação quando é o caso da continuidade. Mas há outros casos que não dá mais. A gente perdoa e imputa todo bem a ele e o absolve de qualquer que seja dívida com a gente. Ele está perdoado. E em relação a mim, mas eu não tenho mais vontade de ser amigo dele, é um direito meu. Não tenho mais vontade de comer e beber com ele, é um direito meu. Não tenho mais vontade de sair de férias com ele, é um direito meu. Mas ele não é meu inimigo. Ele é alguém que foi meu amigo e hoje eu o mantenho numa equidistância saudável. E preservo o que pode ser preservado. E não me obrigo a nada que o meu coração, em relação a isso, não tenha espontaneidade. Mas o perdão também carrega bons tratos. E até quando o outro não se arrepende, a nossa saída carrega os bons tratos de quem nós somos. Mas tem gente que, me ouvindo aqui como a vida inteira, eu dizia, me garante que tudo isso é impossível. Perdoar. Especialmente dependendo do nível de ofensa que tenha sido praticada. E é óbvio que eu compreendo absolutamente bem tudo que você está me dizendo. Eu só não concordo que seja impossível. Eu concordo que é humanamente falando impossível. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus no homem. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus no homem. Para o homem, agindo como mamífero, Homo sapiens sapiens sem nenhuma sabedoria, só um tecnomamífero em ação, não há muita solução nem salvação. A competição, o orgulho, a pavonice, o direito do direito, a vaidade do poder, ou a maldade que carrega o espírito de vingança e diz agora, como eu sei que o outro, que a outra está sofrendo, eu o manterei nesse estado de encarceramento emocional, de angústia, arrependida, sem redenção, para sempre. É o que acontece, na maioria dos casos, no indivíduo sem Deus. Porque sem Deus, bicho, você é só um mamífero.
o mamífero que mais se deu bem como predador terráqueo. E que é um predador tão especializado que não está destruindo apenas a criação e não subjugou apenas todas as outras criaturas, está na iminência de devorar o planeta. Então, esperança no perdão do homem nenhuma. Do homem como este predador terráqueo que a gente conhece em história, lida e pontilhada como em processo civilizatório dos últimos 12 mil anos, não dá para ter expectativa de perdão no homem. É impossível para os homens. Mas os impossíveis dos homens são possíveis em Deus no homem. Aí eu te digo que é possível porque eu vasculho a minha mente, o meu coração, e não tem ninguém que dentro de mim não esteja hoje, nesse momento, nesse instante, perdoado. De nenhum tempo, de nenhuma memória, de nenhum passado, de nenhum presente, de nenhum ontem. E também aqueles que ainda não chegaram e que virão, já chegarão perdoados, porque Deus em mim não é Deus em mim sem perdão para o passado, sem perdão para o presente e sem perdão para o futuro. Eu de mim não tenho esse poder. Aumenta a minha fé. É fé. É decisão de fé, é consciência em fé, é escolha em fé e é prática em fé. Aumenta-nos a fé. Aí Jesus diz, a menor fé já realiza isso se você quiser. E se você realizar, não fique se jactando de o ter feito e nem fique esperando aplausos dos anjos. Isso aconteceu para você se preservar. Mais do que isso, o que fica implícito para todos nós aqui, que é o que eu quero que você guarde de todo o coração, é o seguinte: se você não tiver a consciência de um Senhor sobre a sua vida, nada disso acontecerá. Baseado em que eu vou perdoar um idiota que chega 7 vezes por dia para mim e diz, estou arrependido, me perdoa hoje de novo. Ou 70 vezes 7, como Jesus diz em outra ocasião, praticamente dizendo o seguinte: mesmo que ele te ofenda mais do que cabe no dia, perdoa o cara, porque isso é para a tua salvação, é para o teu bem, é para a tua desintoxicação, é para a tua saúde, é para a tua prevenção infartiva, é para o impedimento dos teus AVCs, isso é para você também não ter AVC espiritual, é para você não ter infarto psicológico, emocional, é para você não sofrer de um câncer no âmago da alma. Então perdoa. Perdoa, assim como você respira. Perdão é como respiração. Você vai fazer dieta de respiração? Tomei ar agora. Começa a marcar, bro. Divide 24 horas por 490. Que aí eu vou saber de quantos em quantos segundos eu vou poder respirar.
0,04 segundos. Então eu vou ter uma hiperoxigenação, vai ser assim, ó. Daqui a 10 minutos eu desmaio. 0,4 segundos dá menos do que um segundo. 490 que são os valores. Aí um a cada Mas é hora. 20 minutos. Você tinha que dividir Tem que multiplicar vezes pela 60. minutagem de Vezes 60. 24 horas. 1440 É? minutos. Minutos. Isso. Que aí me dariam quanto tempo de ar? 490 agora, né? É. 2,9 minutos. Cada 2,9 respiração. minutos de ar. Quer dizer, eu tenho que tomar ar agora e esperar 2,9 segundos para respirar de novo. Isso. E o cara vai pecar contra você, não? Aí eu vou morrer de hipo-oxigenação. Daqui a pouco eu vou ficar tontinho e caio aqui também. Isso mesmo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: respire, meu filho. Perdoar é respirar. Perdoar é respirar. Agora, nós somos tão burros, o Homo sapiens sapiens é tão idiota, Homo sapiens. é tão suicida, é tão troglodita, é tão parente dos neandertais, foi sorte que fez com que eles se extinguissem e a gente continuasse um pouquinho só de sorte. Nós somos horrorosos, burros mesmo, que a gente diz: não, eu não perdoo ele nunca mais. Aí é como prender a respiração para sempre. Eu não perdoo ele nunca mais. Sei. Ainda estou aqui, nem venci os primeiros 2 minutos e pouco. 2 minutos e pouco. Ou se eu disser, eu não perdoo nunca mais, o que eu estou dizendo é: eu não respiro nunca mais o oxigênio da graça de Deus. É. Guarde isso. Se você disser, eu não perdoo nunca mais, você está dizendo: eu nunca mais quero respirar o oxigênio da graça de Deus. Jesus disse que se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. Quer respirar o oxigênio do perdão, da graça de Deus na sua vida? Quer respirar com liberdade de respirar tanto quanto queira? Perdoe sempre. Agora, eu tenho que reconhecer que sem Deus nada disso é passível de acontecer. Sem Deus você não pensa, você... A única coisa que você tem é sentimento explosivo, igual uma água viva, um bicho. Ah! Você vai de impulso em impulso, de vingança em vingança, de raiva em raiva, de decepção em decepção, ficando casca grossa. Sem Deus não dá, e você tem razão. Aqueles que escrevem aqui para mim dizem: Caio, o evangelho que você prega é inviável. E eu reconheço que é inviável sem Deus. Por amestramento, vai chegar uma hora que a verdade do evangelho vai revelar o comportamentalismo forçado das suas práticas sem sentido e sem valor. O Evangelho só é viável com Deus, só é viável com o amor de Deus em nós, só é viável quando o perdão de Deus nos perdoou. Por isso dá prazer em perdoar sempre, porque quando fomos perdoados, nascemos. Por que ao perdoar ao outro nós não iremos renovar o nosso rejuvenescimento espiritual, psíquico e de todas as ordens? É viver
Eu fui perdoado para ser levantado, para ser posto em pé espiritualmente, e eu perdoo para continuar andando com a mesma oxigenação do hálito de Deus no meu ser. Mas para isso eu tenho que ter Senhor sobre mim. Não há meios de você perdoar sempre se você não tiver Deus sempre sobre a sua vida. E se você não respirar toda a sua oxigenação de vida como gratidão por ter sido perdoado, por se manter perdoado em Deus, e por isso você perdoa o mundo. Além do que, você quer andar desintoxicado, respirando, não a poluição dos ódios do meio ambiente planetário, mas quer andar respirando oxigênios celestiais, que só vem por essa retroalimentação grata que a graça de Deus produz em nós, tendo como manifestação mais extrema dela essa capacidade de perdoar sempre e manter a renovação da oxigenação espiritual sempre. Isso só vale para quem tem Senhor sobre a vida. Senhor Jesus, permite que haja pessoas querendo viver com tanta intensidade, com tanta vontade, agora, nesse instante, que todo apego à animalidade, ao bicho, ao predador, ao vingador, dê lugar ao Filho de Deus no coração de todo aquele que me vê, me ouve e pelo teu Espírito me entende. Que essa tua palavra se cumpra agora e que milhares de milagres de consciência que ressuscitem para o privilégio de amar e perdoar e amar, e seguir vivendo desenvenenado pelo mundo afora, seja maior do que o apego ao ódio, à raiva, à vingança e ao direito animal de praticar predatoriedades alternadas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.